Meus irmãos, o assunto que nós vamos tratar aqui é um assunto que nós vivemos já, em grande parte. Nós temos um grupo de irmãos que já entendeu uma jornada, uma caminhada, sabe onde estamos, sabe de onde viemos e sabe para onde vamos. O mais importante hoje é saber que nós estamos vivendo um momento profético que está relacionado com o projeto de Deus. Quem estabelece o momento profético não é a igreja. A igreja vive, ela não estabelece, ela vive o momento profético, porque é uma relação dela com a eternidade no tempo que ela está vivendo. Um exemplo, pode botar o quadro, por favor. Se não tiver aquela canetinha, como sempre não tem, vamos substituir os secretários aqui, os ajudantes aqui. Ninguém pode nada, não quero nada disso, eu quero caneta. Que conversa, rapaz, chega de enrolo. Deve ver aqui, eu queria mostrar lá, mas tá bom, está perdoado. Aliás, quem faz um favor, como você vê, sempre arranja um inimigo, né? Bem, irmãos, então, nós temos que entender uma coisa muito simples aqui. A igreja está aqui, em C, nessa letra C. Então, veja aqui, o tempo dessa igreja, historicamente e profeticamente, está bem claro. Pentecostes, reforma religiosa, o avivamento do 1730, e agora, o tempo. A igreja está vivendo esse tempo agora. Não há mais ilusão. Nós não estamos preocupados com o que viveu a reforma religiosa do século, não é? Do século XVI. Nós estamos preocupados com o avivamento. Nós estamos preocupados com aquilo que aconteceu no Pentecostes e que tem que acontecer agora. O que aconteceu no Pentecostes foi o cabeça, foi a revelação de início para a igreja. Cabeça, o que o cabeça trouxe? Foi doutrina. Essa doutrina, ela teria que seguir o tempo todo. A luta para que ela continuasse estabelecida foi grande. Guerras, mortes, perseguição, todo tipo. A doutrina. E desvio, principalmente, o que aconteceu foi o desvio da doutrina. Isso foi o máximo que podia acontecer e aconteceu. Mas de certa forma, aqui o cabeça agiu. A descida do Pentecostes. Agora a igreja vai subir com a doutrina. Mas ela é corpo. E como corpo, ela agora é testemunho. O que vai embora é o testemunho, a fé. A igreja não é igreja porque ela tem Manaim, ela não é igreja porque ela tem templo, ela não é igreja porque ela é rica, ela é igreja porque ela deixa e vai deixar no mundo os atos de fé. Igreja sem atos de fé não é igreja. É por isso que muitos na hora da prova correm, fogem. Isso aconteceu conosco aqui, aconteceu lá com os irmãos na União Soviética e outras regiões, em toda a parte do mundo. Porque a igreja vive de atos de fé. Eles não querem os atos de fé, porque os atos de fé custam lutas, obstáculos, oposições. E o homem quer viver a sua vida livre. Ele quer fazer o que está na cabeça dele. Ele quer fazer tudo aquilo que a sua razão pede e manda. E não existe nada melhor para enganar o homem do que a razão religiosa. Muito bem, então vamos entender isso aqui. Nós estamos aqui. O que passou aqui, passou para quem quis. Nesse tempo, há um projeto para esse tempo. Ou a igreja descobre e vive, ou ela vai passar direto. Ou ela vai cair aqui na obra criadora,
ela sai das medidas, ela vem direto aqui, que é a quarta medida. Aí vamos explicar. Essa quarta medida é normal, é natural. Nós vivemos na quarta medida. Eu estou aqui na quarta medida. Todos que estão aqui estão na quarta medida. Aqui nós casamos, nós vivemos, nós tiramos, né, os benefícios da floresta, do mundo, da água, de tudo que aí existe. Na quarta medida. Acontece que essa quarta medida interessa aqueles que estão em rebelião. Eles não interessam por outra coisa. Foi aquilo que aconteceu com Adão e Eva, rebelião. Ou desobedeceu, eu estou na minha razão, a minha consciência que manda. Olha aqui, ó, quarta medida. Eu faço o que eu quero, na quarta medida. Está certo, está certíssimo. Não há nenhum problema. Só que, da eternidade, Deus providenciou uma outra coisa, providenciou uma outra medida. Então vamos agora entender isso com clareza. E essa outra medida, ela vem se consubstanciar, ela vem se consolidar aqui nesse tempo. A igreja é mestra quando ela entende o projeto que está aqui na eternidade, que está fluindo para ela, à medida que, se ela quiser. Você quer? Quero. Então fica aí, tem para dar. Estamos descendo, estamos mandando a bênção. É isso que você quer? É isso que eu quero. Não é isso que eu quero, não. Eu quero isso aqui, razão. Eu estou na razão. Eu sou teólogo, eu sou filósofo, eu sou doutor, eu sou importante, eu não preciso de ninguém, eu faço o que eu quero, eu sou pastor de mim mesmo. Então tá bom, está aqui na razão, está aqui na medida dele. Sexta medida. Olha aqui o resultado da sexta medida aqui. Já vou lá para frente. Juízo sobre a obra criadora, que é do homem, onde o homem está presente. Então, as trombetas que todo mundo conhece. Juízo sobre o governo humano, sobre a carne. Vinde, aves do céu, comer a carne dos ricos, dos poderosos. Não é isso? Beber o sangue deles. Isso aqui, carne. O juízo sobre Israel, que rejeitou o Messias. O juízo sobre a igreja infiel, que é a Babilônia, queda da Babilônia. E os inimigos do Cordeiro. Porque os inimigos do Cordeiro não vão ficar sem o juízo, não. E eles estão aqui, ó, na sexta medida. Todos eles. E a sexta medida é isso mesmo. Eles começaram na sexta, vão continuar. Tá? Aí você assim, então quer dizer que todo mundo aqui, do mundo aqui, que não aceitou Jesus, isso é problema meu. Isso é problema da sua razão. Você faz seus cálculos aí, divisões, multiplicações, cálculo infinitesimal, para ver se você consegue responder isso. O que está definido por Deus, está definido. Ele não vai definir nada por nossa culpa, não, por nossa conta, não. Não somos nós que vamos dizer a Deus o que Ele vai fazer. A religião está fazendo isso, nós não. Nós não vamos fazer o que nós queremos por conta de Deus. Eu vou na frente e Deus vai fazer o que eu quero. Não é assim, não. Então vamos lá. Vamos agora entender. Nós estamos nesse tempo que o pastor já falou. Como é que se chama esse tempo final? Por que nós estamos dando no Apocalipse? Por que nós entramos no Apocalipse? Lá no satélite, por quê? Por quê? Quem sabe aqui, por que nós estamos dando no Apocalipse? O nosso estudo está em cima de quê esse ano? Do breve, dos fatos, das ocorrências. Você precisa entender quem é Jesus. As pessoas aceitam Jesus, não sabem quem é, não tem intimidade com Ele, não conhece nada dele. Nossa igreja não, é você. Nós não estamos falando para a igreja, não, estamos falando para cada pessoa individualmente. Cada um vai dar conta de si mesmo. É ótimo quando diz assim, a igreja do Senhor vai subir, sim, vai e você fica. Não, você vai subir, ou você não vai subir. Isso não é problema meu, o meu eu tenho que resolver, eu tenho que ver para onde que eu estou indo. Então vejam os irmãos, quando Deus cria o homem, Ele cria o homem dentro dessas medidas. No Gênesis, a palavra princípio, traduzida, conhecida no hebraico, tem duas traduções, quer dizer, uma tradução
de duas palavras: espaço e tempo. Espaço são as medidas conhecidas, já faladas há muito tempo pela física de Newton, chamada física clássica. Espaço que está relacionada com largura, altura e profundidade. Aí o irmão diz assim: não, mas eu descobri uma quarta medida. Você não descobriu quarta medida na Bíblia, aqui, lá no livro qualquer, que ele diz lá no Novo Testamento. Não, você não descobriu. Porque a profundidade, ela pode ser nesse sentido, pode ser nesse sentido. Então, profundidade não é praticamente a medida, é largura, altura e comprimento. Então, ou seja, comprimento ou profundidade. Então, não existe 4 medidas. Agora, quando você abre lá no livro de Gênesis, você vai encontrar no princípio, e a palavra princípio, traduzido para o grego, para o hebraico, tem 2 palavras que estão ligadas a esse princípio: é espaço e tempo. Então, aqui, Newton, e aqui, tempo, Einstein. Então, é a física moderna. Então, são as 4 medidas. Então, aqui, o homem, todos nós, estamos dentro dessas 4 medidas, tá certo? Estamos dentro delas. Não há por que reclamar, não há por que dizer que está tudo errado. Não, está tudo certo. O que está acontecendo? A água está correndo para o mar? Tá. As montanhas estão aí, o oxigênio está sendo trocado por gás carbônico? Tá. Então está tudo certo. A água com o hidrogênio com oxigênio da água, é isso mesmo. Então, está tudo certo. Não há erro. Você gosta dessa vida? Eu gosto. Você pergunta se eu quero morrer? Não quero morrer. Para que morrer? Eu estou tão bem vivo. Então, espero que todo mundo seja assim. Às vezes a gente falta uma perna, um olho, mas isso não quer dizer nada. Ninguém quer morrer, porque nós nascemos para viver, até o dia que o Senhor nos chamar. Eu quero ir para a eternidade. Não faz isso não, você não quer não. Não fica inventando coisa não, tá, né? É para angustiar os que estão perto. Coitado, quer ir para a eternidade. Aí já começa a chorar, porque o outro diz que vai para a eternidade, vai fazer uma falta, e aí ele fica todo satisfeito, porque ele ficou chorando, porque ele disse que ia para a eternidade. Se isso é para mim, eu digo, vai logo, é um de menos. Então veja aqui, nós temos que entender, o homem está nessas 4 medidas, ele não sai dessas medidas. Agora eu vou começar as primeiras perguntas. Se você conhecer filosofia o suficiente, tudo que filosofia faz, você sai dessa 4ª medida, sim ou não? Sim ou não? Mas você é teológico. A teologia sai dessa 4ª medida, sim ou não? Por que não sai? Porque é ciência, porque é razão. A razão, isso aqui é razão. Mas você diz assim, mas tem tantos teólogos que vão para o céu? Tem. Ninguém tem nada com isso. Tem tantos filósofos que pode se salvar? Tem. Nós estamos dizendo que filosofia e teologia não transcendem, não levam ninguém para a eternidade. Primeiro que todo filósofo tem uma pancada a mais ou a menos, um parafuso frouxo, sempre tem. Mas são mais inteligentes que nós, sabia? E eu louvo e admiro esse povo que fica sentado em cima de uma pedra do sol quente para imaginar coisas para dizer para os outros fazerem, entendeu? E ninguém faz nada do que eles dizem. Então veja só, aqui, então, essa é a razão. Então, razão entra na eternidade? Sim ou não? A razão está em que medida? Está na 4ª, está na 5ª, está na 6ª? Qual medida a razão está? 4ª. E daqueles que estão indo para a 6ª. É a razão. A razão vai ser destruída com o juízo de Deus. Você tem razão, está cheio de razão.
Mas na hora que der o estrondo da bomba atômica na sua cabeça, não há razão. Na hora que der, não é? Aquilo que nós já estamos vendo, prevendo as secas, tudo isso que a gente está, a razão não vai funcionar. O homem, pergunto, ele usando todos os recursos aqui dessa vida, ele passa dessa quarta medida, sim ou não? Ele é muito inteligente, ele é gênio, tem dinheiro, é dono do mundo, prende todo mundo, solta todo mundo. Vai passar disso aqui? Sim ou não? Isso nós temos que entender, deixa claro. Agora eu pergunto, a religião que admite esses elementos como base de sustentação para ela, essa religião vai te levar à eternidade? Sim ou não? O não fraco é de quem não está sabendo nem o que está respondendo. Mas vai lá que seja. Hoje, o irmão vai saber aqui, vai sair sabendo aqui, não é? Ó, chega lá na sua igreja, você está na quarta ou está na quinta? O irmão está claro que não chegou nem na terceira ainda. O problema é seu, agora é seu. É você que tem que se avaliar. Não tem mais negócio de dizer, não, porque a nossa igreja, não tem negócio de nossa igreja, é a sua vida. É a sua vida, a vida de cada um dará conta de si mesmo a Deus. Estamos tratos? Então vamos lá. Veja só, então nós estamos vivendo esse tempo. Eu vou fazer uma pergunta. A igreja viveu esse tempo todo, ela viveu esse tempo. Existiu revelação nesse tempo? Sim ou não? Hein? Deus se revelou nesse tempo? No Pentecostes, sim ou não? Em 1530, sim ou não? O grande avivamento, sim ou não? Agora eu pergunto, nós estamos na reforma religiosa, sim ou não? Nós estamos no Pentecostes, sim ou não? Não, a ação de Deus no Pentecostes foi uma, a 1530 foi outra, 1730 e a do nosso tempo que estamos aqui. Por que o pastor deu uma aula aqui sobre breve? Porque nós estamos mostrando dentro do Apocalipse, que o livro do Apocalipse está, dentro do livro, estão contidas as revelações relacionadas com o breve. Então, a igreja, ela não está preparada, por causa da reforma religiosa, nem por causa do avivamento aqui não. Ela está preparada, porque ela está vivendo esse momento. Que momento é esse? É o princípio das dores ou as dores? São as dores. Princípio das dores. Mateus 24, 8. Pode ler. Vamos lá, todo mundo. Mateus 24, 8. Pode abrir a Bíblia. Vamos lá. Mateus 24, 8. Pode ler, pastor. Vamos lá, faz alguma coisa. Ajuda teu irmão. Está demorando muito. Ih, rapaz, tem um almoço ainda. Vai. Lê alto aí, comandante. Você que tem voz de locutor. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. A igreja, você apagou? A igreja desse período vai passar pelos momentos das dores, sim ou não? Ela vai passar princípio das dores. Por quê? Porque o princípio, as dores, elas vão estar aqui na grande tribulação, mas nós que estamos como igreja aqui, vamos passar esse princípio das dores. O que é? As trombetas começam a tocar, os acontecimentos físicos, econômicos, políticos, sociais, que o pastor deve ter mencionado alguns, a posição da igreja, o momento que ela está vivendo, nós estamos vivendo, vamos passar por isso. Nós estamos com a febre amarela aí, isso aqui faz parte. Então nós estamos vivendo isso, são acontecimentos, peste e fome em vários lugares. Nós estamos vivendo a peste, sim ou não? Sim. Acontece que isso aqui é uma somatória que vai cair aqui. Quando cair aqui, não tem quem segure. É a grande tribulação. Então, as matas, há 40 anos atrás, 50, já tinha perdido 30%. Hoje já tem quase mais de 60%. A trombeta que tocou aqui, começou aqui, no nosso período, ela vai terminar aqui? Não, ela vai terminar aqui. As naus vão se perder,
Então, aqui são os acontecimentos que aqui vão ocorrer certos acidentes, algumas coisas que nós, como igreja, vamos viver. Com um detalhe: se nós estivermos entendendo que nós precisamos viver nessa obra redentora, o que é que nós vamos encontrar para nós como benefício para poder passar aqui? Nós vamos encontrar a revelação. Então, a revelação é a quinta medida. A igreja sem revelação não vai chegar aqui. Ela vai descer. Olha aqui, na quinta medida, Jesus disse, ele é a revelação, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade. João 14:6. A razão entrou, eu recebi uma bênção, eu estou na obra, de repente entrou a razão, ele caiu para a quarta medida. Ele caiu para a quarta medida, ou ele chegou na quinta. Não, recebi todos os benefícios. Como escaparemos nós, diz o texto, se não atentar para uma grande salvação, dada aos profetas e tal, dons, sinais, prodígios, maravilhas do Espírito Santo? Ele nega tudo isso. Ele caiu em rebelião. É diferente dos que estão na quarta medida, que não experimentaram o projeto de salvação. Eles estão aqui ou experimentaram uma salvação sem revelação. Então, os que experimentaram a rebelião após a quinta medida, eles são chamados apóstatas. E a apostasia, ela não sai da igreja tal qual, não. A apostasia sai da igreja professa. A igreja que diz que foi batizado com o Espírito Santo, a igreja que diz que tem dons espirituais, a igreja que o pastor diz que foi levantado pelo Espírito Santo, o ministério dele é do Espírito Santo, e ele não é nada disso. Ele está nessa medida aqui, ó. Ele conheceu essa e desceu para essa aqui. Rebelião. Não há o que errar. Ou nós vamos definir as coisas, ou vamos ficar nessa conversa, porque todos vamos subir, porque a igreja vai subir, porque o céu está aberto para todos, porque Deus é amor. Ó, para com isso. Encerra esse negócio, Deus é amor mesmo, e já preparou o céu para os fiéis e para aqueles que o amam. Não é para quem está em rebelião não, viu? O rebelde se deixa para lá. Nós chegamos numa hora, ou nós vamos tratar de um povo que vai subir mesmo, ou vamos ficar presos com um monte de... Eu acho que eu estou quase entendendo. Fica lá. Inventou uma outra coisa, fica para lá. Não é do nosso meio. Nós temos um rumo, nós temos uma norma, uma reta para seguir, e ninguém vai impedir. Observe, eu estou dizendo isso porque eu sei que o Espírito Santo não vai deixar ninguém se intrometer aqui para tirar da mente e do coração daqueles que entenderam o que querem viver. Os que querem viver vão ter as dificuldades. Se você quiser viver na boa vida, fica aqui. Nem entra aqui. Sai dessa quarta, conversão para quê? Então, aqui Deus envia o Salvador. A revelação. Jesus é a revelação. Jesus não é a revelação, não é um menininho, não é uma massa, não é uma massa como gente aqui. Não, Jesus, ele se estabelece aqui como homem Deus. Então, como homem ele está aqui, como Deus ele é a revelação. Ele te leva pelo Espírito Santo a entender o projeto dele que está na quinta dimensão. A quinta dimensão, a quinta medida é a medida que vai de baixo para cima, certo? Sim ou não? É a que vem de cima para baixo. Essa quinta medida, Jesus trouxe ela e leva ela para uma outra posição. E nessa posição ele vem até chegar aqui, transportado. Você pode usar duas palavras que faz esse transporte do homem nessa obra redentora, nessa revelação. Como é que se chama? Vou apagar aqui, vou botar o dedo aqui. Está lá em cima, não adiantou nada. É graça e fé. Então a graça e fé é o caminho. Graça é o projeto todo de Deus à sua disposição. O alimento,
vamos dizer, os recursos, os salvamentos, as libertações, estão todas aqui nessa graça. É chamada abundante graça. Então, Deus é o Deus de toda graça. Eu quero conhecer a Deus. Você vai conhecer a Deus? Vamos fazer fórmulas aqui do conhecimento de Deus. Deus, então, ele deve estar aqui na fórmula de Einstein. É igual a mc2. C2 é velocidade quadrada da luz. A maior velocidade que ele conseguiu medir, que o mundo conseguiu medir. Se nós transportarmos, eu acho que a Anchieta já deu isso hoje de manhã, já falou sobre isso. Então, se nós fizermos o seguinte, vamos fazer essa transposição aqui, para a gente ganhar alguma coisinha nisso. Olha aqui, é energia. Então, Einstein diz o seguinte, que a massa no quadrado da velocidade da luz se transforma em energia. Então, o homem jogado num foguete dessa velocidade, ele se transforma em energia, ele desaparece. Ele não é mais nada, é só energia. Aí essa energia fica no espaço, se dispersa, e tem que ter uma porção de colocações para onde vai ficar essa energia, que não é o nosso caso. Tem a quântica, tem uma porção de coisa. Então, veja aqui. O homem, massa, a massa, na revelação, luz ou revelação, aqui é medida do homem. Nós podemos conhecer a revelação nessa medida aqui, porque como homem, nós não atingimos toda a revelação, porque toda a revelação só vai ser entendida quando nós entramos na eternidade. Então, mas nós podemos caminhar, pelo menos, na velocidade da revelação. Aí eu vou dar uma explicação. Velocidade, vou voltar aqui para não esquecer, velocidade da revelação. Então, daqui a pouco eu volto para isso. Mas vou chegar aqui. O homem, na velocidade da revelação, da luz, ele é igual à eternidade. Aqui vai ser energia e eternidade. Os irmãos estão entendendo? Então, sem revelação, você vai para o céu. Vai? Sim ou não? Então a letra não te leva para o céu. Mas a palavra, mas a letra é inspirada. Sim, a letra é inspirada. Mas você tem aqui a inspiração, vamos apagar aqui. Então a inspiração da letra. Toda palavra é inspirada. Então está decidido. Então você tem aqui, a letra é inspirada. Você tem a inspiração do Espírito Santo. Muito bem. Essa inspiração, você só vai descobrir a história profética que está dentro da Bíblia. Tem uma história profética que só a revelação pode entrar nela. Nessa história profética. Só a revelação, nada mais. Mas e interpretação? Interpretação, está certo, interpretação é aqui, você desceu aqui, Você interpretou, teologia interpreta. Teologia interpreta isso aqui, mas ela interpreta o que é histórico. E quem interpreta é a pessoa mais segura que você pode confiar. Quantas pessoas estão confiadas naqueles que estão tendo interpretação de Bíblia? Quantos? Levante a mão aqui. Os que têm interpretação de Bíblia. Pode levantar. Estão com medo? Levante a mão. Porque tem muita gente confiado no que o intérprete está fazendo. O intérprete pode ser um doido, pode estar doente, ele pode interpretar segundo a filosofia, ele pode interpretar segundo os conceitos dele, do adversário, de Marx, de Lenin, ele pode interpretar a Bíblia. Algum problema? E eu pergunto, alguém vai chegar nessa quinta medida para subir com interpretação de gente? Sim ou não? Então você tem que abandonar alguma coisa. Você tem que parar de estar pegando internet, o que disse um camarada desequilibrado, uma frase que ele colocou, que ele nem sabe o que é que disse. Você vai, um livro que você leu sobre escatologia, não sei o quê, que
Os gafanhotos são aquele helicóptero, né? É o barulho do helicóptero, e que na ponta, na cauda do helicóptero tem a metralhadora, que é o ferrão. Essas bobagens. E que a besta é quem guarda o sábado, ou quem guarda o domingo, e lá vai, essas tolices. Isso é tolice. E muitos querem chegar. Nós estamos fazendo um estudo do Apocalipse. Nós estamos trazendo para os irmãos revelação. Amanhã nós vamos trazer uma revelação sobre o primeiro capítulo. E nós vamos contar com a ajuda daqueles irmãos que têm revelação, para trazer a revelação. O livro é de revelação para os servos, não é para o mundo, não é para quem é meia sola, meio servo. Então veja só, meus irmãos, nós vamos ter que tomar um rumo novo. A obra tem algo novo. Hoje nós estamos recebendo um grupo de pastores de determinada região que está trazendo um nome de 40 vidas para ser ordenados ao ministério. Eu vou fazer uma pergunta. Ele não entende isso. Vai ser pastor amanhã na igreja. O que é que ele vai dizer para a igreja? O que é que ele vai dizer para a igreja? Ele não sabe isso. Ele não entende. Não vem a seminário. Não sabe de nada. Ele vai pregar o quê? O que é que ele vai pregar? Aí ele precisa entender tudo isso, a forma de Einstein, nada disso. Ele precisa ter uma experiência e saber de onde veio essa experiência e saber que interpretação isso aqui não funciona. Igreja nenhuma vai para a eternidade, nem crente nenhum, pensando que vai interpretar a Bíblia como se fosse história da carochinha. O Evangelho se vale disso. É uma conversa. Está quase na hora, né? Passou coisa nenhuma. Esse camarada não gosta de mim não, sabe? Meus irmãos, vamos entender um pouquinho mais, só um restinho. As virgens mencionadas no capítulo 25 de Mateus são mencionadas como 5 prudentes e 5 loucas. As 5 prudentes estavam na 4ª medida, certo? Certo? As prudentes estavam na 4ª medida? Por que elas não estavam na 4ª medida? Porque elas tinham a lâmpada, elas tinham a luz, que é a revelação. E as loucas? E as loucas? A irmã fala, na 4ª. É isso mesmo. A irmã falou certo. Na 4ª. Por quê? Porque ela entende, que a religião entende, que é no grito que ela vai convencer as pessoas. E vai convencer a Deus. De que ela vai entrar batendo. E Deus vai atender. Com medo do grito. E eu pergunto, as 5 loucas estavam na 4ª medida. Tinham sido chamadas, não foram escolhidas. Por quê? Porque o argumento delas foi o argumento de quem? De Adão e Eva. Adão entrou no tempo do som. O som, qual é a medida do som? 300 e por que já pensou por metro? Segundo. O tempo. E a luz? 300 mil quilômetros por segundo. Quando Adão falou, a mulher que tu me desse, ele entrou no tempo do som, caiu. No tempo da luz, da revelação, ele sobe. A luz é a revelação. No tempo do homem, ele desce. Adão tinha razão. A mulher que tu me destes foi a culpada. Tinha razão? Sim ou não? Eu quero ver os homens que têm coragem de dizer aqui. Nem eu. O limite da matéria é o tempo. Aí, já viu aqui. Está dizendo o seguinte: o limite da matéria é o tempo. Entenderam o que ele disse aqui? Quem entendeu, levante a mão. O limite da matéria é o tempo. Não, eu quero saber. Quem entendeu o que o irmão disse? Não, pode levantar a mão. Os irmãos estão vendo? É fácil você sair do rumo. Só com
um negócio desse. Você pergunta, ele está certo? Deve estar, não calculei ainda. Não botei ainda na forma de Einstein se ele está certo. Mas veja aqui, o limite da matéria é o tempo. Tá, o tempo é eterno. Aí outra confusão. Não sustenta a vida. Aí é outra coisa. O tempo é eterno, mas não sustenta a vida. Então o tempo é um veículo que viaja no tempo. Vamos aqui. A vida, aqui é o tempo. O tempo é eterno. A vida é um veículo. Você daqui, aqui, nesse tempo. Quantos anos? Aqui, 80. Já virou o velocímetro. Então, veja aqui. Você é esse veículo aqui. No momento, o tempo continua. Você que desaparece. Porque o tempo não sustenta a vida. O tempo, a ele quis chegar lá, que o tempo é eterno. Então, o tempo não vai desaparecer. Ele só vai desaparecer quando a vida se manifestar na eternidade completa. Porque a eternidade não existe tempo. Deus é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Então, a eternidade não é tempo. Quando ele falou em velocidade, todo mundo esqueceu. Velocidade e tempo. Isso aqui, então, o catedrático me procurou para dizer que velocidade existia no tempo de Newton. Existiu sempre. Existiu. Só que nós estamos mostrando aqui uma outra coisa. Nós não queremos fazer demonstração de física aqui, porque ninguém vai para o céu por causa da física. Você pode não saber nada a respeito de E igual a MC2. Não precisa nada disso. Você vai para o céu tranquilamente na revelação do Espírito Santo. E o Espírito Santo não está preocupado com essas fórmulas que estamos aqui. Então, velocidade. Então, vamos lá. Velocidade e tempo existiu sempre. Sempre. Então, quando assim, Deus viu o tempo de Abraão. Deus se revelou aqui ao seu servo do passado. É o mesmo Deus que se revela hoje. Quando ele se revelou a Davi, Davi disse assim: o Senhor é o meu pastor, 1000 anos antes do pastor que era Jesus. Hoje nós estamos a 2000, 3000 de Davi. A revelação que ele deu é: Jesus é o pastor, o Senhor é o meu pastor, Jesus é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto. Verde, pasto é pão, verde é vida. Então, Jesus é o pão da vida. Olha aqui, começou. Guia-me pelas veredas. Guiar pelas veredas é caminho. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui, há 3000 anos da revelação. E mais, o pior ainda, ele vem aqui atrás e entrega a revelação de Sansão. Volta, porque Deus se move na luz. Então, na luz não há tempo. Por isso que a palavra diz assim: se andarmos na luz, na revelação, como ele na luz está na revelação, nós temos comunhão uns com os outros. Eu não vou ter comunhão com quem está na letra. Não tem como. Eu não tenho como, porque a comunhão não é a minha razão que estabelece. A comunhão que estabelece é o Espírito Santo. Ele é que vai dizer os que estão na comunhão comigo. Ele não vai dizer, não vai negar que Jesus é o Salvador, é o Senhor. Não, Jesus é o meu Senhor. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Essas inferências, nós estamos num mundo de frases feitas. Existe desculpa para tudo. Nós tivemos um grupo de religiosos que foi agora condenado, foi descoberto por agressão à criança. Isso não, isso é amor cristão. Aí, destruiu um grupo de crianças inocentes que criam no ensino dele religioso. Ele usava o ensino para atingir as crianças. Ele deu desculpa. Não, fiz por amor. Quem diz o contrário? Quem vai dizer o contrário?
O mundo tem desculpa para tudo. Olha que nós não temos desculpa não. Não há desculpa. E nós vamos entrar diante de um tribunal que não vai desculpar nada. Não há por que desculpar. Tem mais outra aula? Não. Então vamos lá. Vamos encerrar. A igreja viveu o seu tempo. Pentecostes. Então, são revelações que vieram nesse tempo. Para esse tempo aqui, nós estamos no Apocalipse, que é o livro das revelações, o breve. Primeiro capítulo, breve. Último capítulo, só sobre o breve. O apelo da igreja. O que é que diz o apelo da igreja? O Espírito e a esposa dizem: vem. Esse breve é a última mensagem que a igreja fiel tem para o mundo. A última mensagem. O último momento de graça está aqui. Passou isso, acabou. Jesus vem daqui a 50 anos, não importa. Ele vem daqui a 20, não importa. Nós temos que entender que nós estamos nesse período. E se nós não estamos falando disso, estamos muito atrasados. Vou terminar dizendo o seguinte: Israel teve todas as informações para receber Jesus como Messias, tudo. Terra, chamado, Jerusalém, nascimento, genealogia, teve tudo. Jesus nasceu, os sacerdotes estavam dormindo, os religiosos dormindo, tinham Bíblia na mão, tinham tudo. Negaram a Jesus. Mataram a Jesus. Não foi o povo que matou, não, foram os sacerdotes, foram os religiosos da época. Hoje nós temos uma igreja que tem o Espírito Santo foi derramado, diz assim: você não pode dizer que Deus não existe, porque Ele visitou a sua vida, transformou o seu coração, te deu dons espirituais, você não pode negar isso. Aí você nega tudo isso, um evangelho de negação. Chega numa hora dessa, quem está preocupado com a vinda de Jesus? Quem está preocupado? Ninguém. O mundo está dormindo. O cristianismo? Não, nós comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Meus queridos, não é um julgamento que nós estamos fazendo. E também, se eu for, não quero nem saber. Eu quero dizer só uma coisa: nós só temos um rumo agora. Ou é pronto para a subida, ou para permanecer esperando aqui para ver, pagar para ver aqui. A sexta medida, que é a grande tribulação. Nós temos o princípio das dores, e nós vamos ter as dores aqui. O homem é o objeto, observe, o objeto de todos os acontecimentos, todas as ocorrências, todos os juízos que estão aqui no Apocalipse. O homem, os seis aqui, o que está na sexta medida é que vai sofrer. Seja Israel, seja religião que infiel, seja governo humano, seja o que for, o juízo está sobre o homem, é sobre ele. Sobre os acontecimentos físicos, é ele que vai gritar: montes cair sobre nós. Porque está preparado, nada vai mudar. A igreja está aqui, nós estamos vivendo aqui hoje na revelação. E a revelação é que nos sustenta, é que nos aponta para esse canto. Nós não temos sal grosso, observe. Nós não temos encontro de casais para enganar todo mundo. Daqui a pouco o diácono casou com a outra e a outra foi não sei o quê. Nós não temos isso não. Nós não temos esse tipo de animador de programa, nós não queremos animador de programa no nosso meio. Nós não temos o convencimento na base das razões, não é nada disso. Nós temos que entender que estamos nesse momento profético. Estamos caminhando aqui, nada vai mudar. A única coisa que vai nos liberar aqui é dizer: como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tribulação que virá para atribular os que estão na terra. A igreja subiu, ela subiu nesse tempo, o tempo breve, é o último tempo da igreja. Os acontecimentos todos começam aqui, as dores iniciam aqui, nós vamos pegar, e já estamos pegando, e vão terminar aqui.
Mas quando chegará um momento, o sol se escurecerá, a lua não dará mais subir. A igreja já foi, já subiu. Vamos orar? Abençoa, Senhor, o teu povo em nome de Jesus. Abre os corações para entender a tua vontade, e que em tudo o teu nome seja glorificado, e que esse dia seja um dia de bênçãos a todo o teu povo, familiares espalhados, que ficaram em suas casas, necessidades, trabalho, ocupações, em tudo o teu nome seja glorificado. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém.